Então vamos lá, por que apartamentos são péssimos investimentos? Eu cheguei a ter uma discussão sobre isso em um podcast que viralizou por aí, mas algumas pessoas não entenderam exatamente o que eu estava querendo dizer, então acho que uma explicação mais longa vai fazer mais sentido. Se você está pensando em comprar um apartamento para ganhar dinheiro com ele no futuro, valorização, aluguel, etc., vou tentar te ajudar a compreender melhor como que esse tema funciona e por que eu acho que, na verdade, são os piores investimentos talvez disponíveis no Brasil para quem visualiza crescimento patrimonial. Não estou falando aqui para você que vai morar nele, mas até para quem vai morar tem alguns avisos aqui. É claro que no curto prazo dá para ganhar dinheiro, você pode comprar um apartamento e vender ele, passar para frente em menos de 5, 6 anos. Agora, se a ideia é construção de longo prazo, vamos dialogar sobre isso. Os vídeos aqui do canal, eles são divididos sempre no sentido de falar o problema e depois uma solução. Claro que a gente vai oferecer uma outra solução para você que está precisando da renda que um apartamento pode gerar ou que está pensando em crescer o seu patrimônio de alguma maneira. Então, a primeira coisa que você precisa entender é assim, ó, o condomínio, ele nunca vai parar de subir dentro dos apartamentos construídos. Quando um prédio acaba de ser construído, tudo é uma maravilha, né? Você vai ver ali, é R$300, R$250 o condomínio daquele prédio. Por quê? Porque ele simplesmente tem a equipe para pagar e não tem nenhum tipo de manutenção. Quando a gente vai olhando ao longo dos anos, por exemplo, se você pega em São Paulo, né, tem um índice do Secov, que mostram que os gastos sobem muito acima da inflação. Só nos primeiros meses de 2023, as taxas aí subiram 16%, né? E a inflação, poxa, não chegou a 4% nos anos anteriores. Quando a gente pega aqui em bairros nobres de São Paulo, um morador paga R$11,50 por metro quadrado, ou R$690 por mês em um apartamento de 60 metros quadrados, somente de condomínio. Essa é a realidade. No Rio, a história é muito parecida, né? Em 2013, o condomínio médio era de R$6,49 por metro quadrado. Quando a gente compara com 2024, chega a R$11,18 por metro quadrado. Olha que loucura, né? Então a gente está dizendo que de 2013 para 2024, o condomínio quase dobrou o custo do condomínio dentro do Rio de Janeiro. E isso se deve ao envelhecimento dos prédios, obviamente, né? E até um gasto maior com segurança, que algumas pessoas podem colocar aqui. Mas isso é natural dos condomínios, tá? A longo prazo, quanto mais antigos os prédios de uma região são, pior fica. Se você tirar o Rio como média e colocar o Leblon, por exemplo, que foi construído há muito tempo, né? E vai perceber que o metro quadrado hoje custa R$16,20 o condomínio, né? Quase R$1.000 aí para um apartamento pequenininho. Por que isso? Prédios mais antigos exigem gastos maiores de manutenção. Se você, inclusive, aluga um prédio, saiba que você não é obrigado a arcar com gastos de construção e de melhoria do prédio, tá? Isso é um ponto importante que no Brasil as imobiliárias esquecem de te falar. Mas é o seguinte, se você aluga um apartamento, você tem direito de pedir de volta todo o dinheiro que vai para fundo de emergência, etc, né? Então você tem direito de abater isso no seu aluguel. Por quê? Porque esse dinheiro vai ficar lá no prédio, né? O fundo de reserva, você também não é obrigado a pagar por obras dentro de um prédio que você aluga. Quem tem que arcar com isso é quem aluga o apartamento para você. Por isso que eu tô falando como investimento, né? Imagina, essas reformas, etc, vai sair tudo do seu bolso, né? Pelo menos deveria, é o que a lei diz. Em Belo Horizonte e Brasília, a gente tem o mesmo padrão. Condomínio entre R$5 e R$8 o metro quadrado, sempre reajustando muito acima da inflação, né? O custo médio no Brasil cresceu 8,9% contra uma inflação de 3,9% em 2024. Doideira, né? Então, a gente está dizendo que cresce quase 2 vezes mais esses gastos do que a inflação. Então, o apartamento é o único investimento em que a despesa fixa sobe mais rápido que o rendimento. Lembrando, aqui eu não estou falando para você viver, né, num apartamento. Estou falando pessoas que pensam, olha, eu vou ter um apartamento, vou colocar ele para alugar. E aí, se o apartamento fica 2, 3 meses sem alugar, todo o lucro que você teria alugando ele, né, em uma eventualidade, acaba sendo consumido. Então, isso aqui é outro critério importante. E aí, por que os apartamentos são extremamente populares, então, se eles não são tão interessantes para o investidor? Porque se você imaginar, uma casa envelhece muito melhor que um apartamento. Essa é uma verdade que poucas pessoas têm coragem de assumir. Mas se você pega uma casa que foi construída há 45 anos atrás, com algumas reformas hidráulicas, alguma coisa, a casa e de cabeamento, etc., a casa se torna imediatamente boa de novo, né? Você pode quebrar a parede, pode fazer tudo. Com um apartamento, não tem como você fazer isso. Você não pode fazer esse nível de reforma, porque isso teria que ser feito no prédio inteiro. Teria que ser feito para todos os condôminos, né? Então, é um tipo de coisa que não é possível. E a valorização também do terreno é imensamente maior quando você é dono do terreno inteiro, né? Agora, se tudo isso é sabido, por que as construtoras, etc., incentivam tanto os apartamentos e por que os governos amam os apartamentos também? Esse é um ponto que as pessoas precisam entender. Enquanto você paga caro para viver num apartamento, né, considerando um condomínio, etc., o IPTU virou uma das maiores fontes de arrecadação municipal e os apartamentos são os alvos preferidos. Porque você imagina o seguinte, você tinha um lote ali que pagava IPTU por uma casa, correto? Quando você levanta um prédio, você paga 90 apartamentos ali pagando IPTU para o governo. Em São Paulo, o imposto passou de 10% da receita municipal nos anos de 1990 para 32% em 2025. É a verticalização, né? Então, quanto mais apartamentos a gente tem dentro das cidades, mais a gente consegue uma arrecadação maior para os governos. E
um pedaço de terra menor para o morador, né? Em 2020, a cidade arrecadou aí, então, São Paulo, 11,7 bilhões de IPTU, mais do que outras 3 capitais do Sudeste somadas, né? O adensamento urbano produz ali milhares de apartamentos empilhados, rende muito mais imposto do que casa horizontal, o governo reajusta a planta de valores, cobra progressiva e multiplica na base tributária. E é por isso que as construtoras, inclusive, recebem incentivos, muitas vezes, para colocar esses prédios em determinadas regiões, né? Para fazer a verticalização, porque isso permite também um menor investimento de infraestrutura. Imagina, se a gente tivesse uma São Paulo feita de casas, qual seria o espaço necessário, né? As coisas ficariam muito longe uma das outras. Então a gente teria que ter um desenvolvimento muito mais plural. Agora, quando você consegue concentrar as pessoas nos lugares, você tem uma via só, serve para todas aquelas pessoas que moram naquele lugar. Então é por isso. E quem acaba bancando esse show? Pô, investidores aí que compram prédios acreditando que estão comprando segurança e se esquecem que na prática não estão comprando segurança nenhuma. Durante um curto período de tempo, 10 a 15 anos, eu acredito que apartamentos se valorizam e que eles geram, sim, dinheiro. Não estou dizendo aqui que não geram. Se você pegar um apartamento na planta, um ano depois você consegue vender ele muitas vezes por 2 vezes o valor, né? Ou 1,5 vezes o valor. Dependendo do apartamento, consegue. Claro que nem sempre é assim, mas a valorização, ela sempre vai ser de no mínimo 30%. É isso. Agora, será que faz sentido quando você pensa no investimento de longuíssimo prazo, quando você está pensando assim, olha, para daqui 15 anos eu vou estar com aquele apartamento, ele vai me gerar renda para sempre? Esse é o engano redondo de muitos. Gostaria de ver aqui a história, porque eu sei que as pessoas discordam disso, mas eu queria ver aqui quem tem uma história, né, falando assim, olha, eu comprei apartamentos 30 anos atrás e eles ainda me geram renda. Eu adoraria conhecer essas pessoas. Eu nunca conheci, atendo hoje multimilionários, etc. E sempre vira dor de cabeça, os apartamentos perderam muito dinheiro. E a gente tem um outro problema, que é ainda pior que isso. Os prédios acabam envelhecendo e as cidades também. Mais da metade dos prédios de São Paulo foi construído antes de 1974. Milhões de pessoas, então, estão vivendo em prédios construídos há 50 anos ou mais. Tubulação antiga, elevadores antigos, fiação fora da norma, estrutura completamente cansada, gasto de manutenção altíssimo. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a história do edifício Wilton Paz de Almeida. Ele desabou em 2018. Ele virou um símbolo, né? Ele era um prédio moderno nos anos 60, foi abandonado nos anos 2000 e foi destruído nos anos de 2010. Era até patrimônio histórico, né, da cidade e tudo, mas não conseguiu sobreviver. Por quê? O centro das cidades envelhecem, as famílias vão embora, né, porque não tem mais área para explorar e eu não consigo levantar mais prédios, elas param de incentivar aquela área. Então as imobiliárias começam a mexer com outro lugar, desenvolvem parques em outro lugar, obviamente se ligam aos vereadores da cidade, colocando o desenvolvimento urbano para estar sempre aliado onde eles querem construir prédios. É uma coisa normal do sistema, né? Então é assim, se eu tenho uma imobiliária, se um grupo de imobiliárias ali, elas vão construir prédio, elas começam a demandar de vereadores, etc., que eles construam uma praça ali perto, que eles construam uma escola ali perto. E com isso, a prefeitura vai focando os recursos de uma outra área e deixando aquela área antiga perecer. Se você pegar aí na sua cidade, se você vive em uma cidade que tem construção de prédio há mais de 30 anos, dá uma olhada em como ficaram as regiões que 30 anos atrás eram regiões muito estratégicas. Por exemplo, no centro de São Paulo, ou o centro de Goiânia, ou o centro de Belo Horizonte. Você vai perceber mais ou menos a mesma coisa. O centro de todas as grandes capitais foi se tornando um lugar meio morto. Existe uma tentativa de revitalização desses lugares? Existe. Mas em várias cidades nunca mais foi possível, né? A exceção acaba sendo o Rio de Janeiro, porque é muito perto da orla. Então você ainda tem uma valorização. Esses apartamentos ainda são mais valorizados, apesar de terem perdido bastante preço quando você olha em comparação com o que eles eram na época de ouro deles, né? Ah, Raul, mas eles são caríssimos hoje. Sim, mas reajustou pela inflação, né? Você consegue perceber que as pessoas foram para novas áreas, foram para Barra, foram para vários lugares que antigamente nem eram lugares tão estratégicos assim. E aí, outra coisa que acontece são essas obras sem fim, né? Os prédios mais antigos, eles exigem vistoria a cada 3 a 5 anos. Todo laudo gera uma lista de problema ali, fachada, elevador, infiltração, incêndio, impermeabilização, né? E toda essa obra, ela é paga como taxa extra nos condomínios. É comum um condomínio subir aí de 20 a 30% dentro de um único ano por conta das reformas. A gente pegou essa média. Em Brasília, você tem até prédios, como aqueles prédios foram construídos todos iguaizinhos, né? Que chegaram a um aumento de 28%. Se não tiver caixa, tá lascado, né? Se o condomínio não conseguiu construir aquela reserva, etc., o morador tem que desembolsar tudo à vista. E aí fica aquelas parcelas enormes de obra. Eu mesmo morei num apartamento muito antigo, construído na década de 80, e, cara, o condomínio saiu de 1.200 para mais de 2.000, né? Durante um período bem prolongado, assim. Então, o que a gente tem? No quesito valorização, as casas se valorizam quase 3% mais, mesmo considerando a valorização média dos apartamentos que são novos, né? Então, se pegar aqui, ó, o indicador de valorização médio dos apartamentos é de 4 a 5%, casa de 6 a 8%. Casa e terreno, tá? Se valoriza muito mais. Lembrando, isso aqui inclui essa valorização média dos apartamentos recém-construídos. Os custos anuais, né, da casa e terreno extremamente mais baixos, as obras muito mais frequentes em apartamentos, né, em casa e terreno pode ser esporádica e uma casa pode ficar anos e anos ali sem esse problema. E qualquer coisa também, a casa você derruba tudo, constrói o lote, é o que tem o maior valor dentro de uma casa, né, com uma região mais nobre. A valorização do terreno dilui entre as unidades nos apartamentos e na casa e terreno ele é integral. Então, se você olha como investimento, né, faz muito mais sentido você
você comprar até terreno como investimento mesmo, se você não está precisando de renda, porque os terrenos urbanos valorizam aí a 15% a 18%, enquanto os apartamentos subiram de 10% a 14%. Não dá para ganhar dinheiro com apartamento? Não disse isso. Vou retomar aqui só pra gente concluir e como que você pode usar esse conhecimento que você adquiriu aqui, né? A primeira coisa é, faz sentido demais esse processo de especulação com apartamentos. Então, se você compra um apartamento na planta, né, e vende ele antes do envelhecimento, ou seja, dentro dessa janela até 10 anos ali, você costuma ter o grosso da valorização nesses primeiros anos. Daí você pode vender, né, e conseguir ganhar com essa especulação ali. Acho interessantíssimo esse modelo. Entrar numa coisa na planta, vender quando ficar pronto. Perfeito. Né? Se você pensa em morar também, cara, você pode morar e pode tentar trocar esse apartamento antes do apartamento ficar muito antigo. A mesma coisa que a gente faz com carro, né? Se você troca um carro dentro da janela de 10 anos, 5 anos, você acaba se beneficiando mais do que quando você troca ele com 15, com 20 anos. Faça a mesma coisa. Começa a mudar, vai seguir na especulação imobiliária. Se você pensa em estabilidade na moradia, eu quero viver para sempre na mesma região, o ideal é que você more ou em um condomínio fechado, que é comum na maioria das cidades, né? Ou realmente numa casa de rua. E os riscos, etc. Gente, se você mora em São Paulo aí, é complicado mesmo a vida. São Paulo, Rio, algumas cidades, você não consegue ter essa segurança, né? Daí somente dentro de condomínio fechado, pô, você pode morar no apartamento sabendo da informação, você muda antes, né? É isso. Se não dá pra morar numa casa, você não precisa ficar doido. Falar, mas na minha cidade não tem como. Todas as pessoas acham que é sobre elas, né? Você tá fazendo um vídeo genérico, eu tô falando um vídeo sobre apartamentos de modo geral. Então é isso que eu acho bacana. Raul, não, eu tô focado aqui, eu penso somente em gerar renda. Aí tem vários cenários. Você pode montar uma boa carteira de fundos imobiliários, que vai sofrer menos com esse impacto aqui, porque ele se expande, etc. Você tem as reformas constantes, você tem uma equipe de administração ali, e normalmente é mais voltado a imóveis empresariais, né, não residenciais aqui, imóveis corporativos, então você tem esse vínculo, ou de renda. Você consegue fazer uma renda hoje a partir de investimento em tesouro, por exemplo, se você pegar aqui, vamos supor que eu tenho 400 mil, quero investir no apartamento para gerar renda. No tesouro aí, NTNB, né, num prazo de 15 anos, o tesouro NTNB já protege contra a inflação, então, por exemplo, seu valor, seu dinheiro, né, vai estar corrigido pela inflação, você pode gastar toda a renda dele, por quê? Porque a inflação já vai ser corrigida, esse é o Área 11, é um ETF, tá? Você consegue comprar em qualquer banco, não precisa ter conta na UVP, não precisa ter conta no BTG, pode ser no Itaú, em qualquer lugar. Você fala aí pro seu gerentão ou pro seu assessor que você quer comprar um ETF, que é o Área 11 aí. É só ir lá na parte, fica em renda variável, você tem que arrumar o seu suitability, seu perfil de risco tem que estar agressivo. Raul, mas por que é renda variável? É um ETF, ETF é considerado renda variável ainda que só tenha renda fixa dentro dele. Então ele só investe em títulos públicos, ou seja, emprestar dinheiro pro governo, você vai lá, coloca, você tem aí 400 mil, você vai gerar 1.615 de renda, mais ou menos o que você geraria num apartamento também de 400 mil reais, né, 1.600 de aluguel, só que além de tudo você tem essa correção pela inflação, garantida aí, né, R$1.114.963,30 é o valor que você teria depois de 15 anos, então o dinheiro nunca vai perder o valor e você ainda vai ter renda mensal, e ou seja, risco aqui é o governo mesmo, e olha a renda, sua renda vai subindo também ao longo dos anos, né, porque o valor vai se corrigindo, a renda também vai subindo ali, então você sempre vai ter uma renda ficando cada vez maior quando você investe. Esse é o único jeito? Claro que não. Uma boa carteira de ações também você consegue fazer, uma boa carteira de ações de dividendos, uma diversificação de todos os investimentos, se você estiver procurando valorização. Posso colocar ações? Posso colocar ações, posso colocar renda fixa, tem CDB pagando 18%, 17% hoje no Brasil, ao ano. Então você imagina, 400 mil aí, ó, se você quiser só renda mesmo, né, é óbvio, você vai ter que considerar proteger essa carteira porque não está corrigindo da inflação nesse cenário, mas você já consegue ganhar aí, por exemplo, 68 mil, aí tem que tirar IR, 68 mil menos 22,5%, mais ou menos nos primeiros anos, vai ter aí 52 mil que você gerou de renda, ok, 4.391. Não tem esse controle, não vai ser o fluxo de pagamento mensal, no ETF ele paga todo mês, agora aqui você consegue montar uma carteira e você pode vender nas ações, pode ir usando esse dinheiro. Então, para quem está buscando investimento de longo prazo, não está buscando a multiplicação de capital de curto prazo, os apartamentos são ruins. Se você estiver buscando multiplicação de curto prazo, apartamentos podem ser investimentos interessantíssimos. Então você investe nele, pega na saída e vende. Tem risco? Tem. Pode a construtora não entregar, etc, né? Por isso que dá uma rentabilidade maior. Se dá uma rentabilidade maior com o CDB? Claro que dá. Por quê? Porque tem um risco associado muito maior. Então, tudo vai depender. O que você está procurando? Estou procurando paz, estou procurando rentabilidade, estou procurando dinheiro a longo prazo, estou procurando não me preocupar. É isso que eu estava dizendo naquele vídeo ali. Agora, se você quiser aprender a tomar decisões financeiras mais inteligentes, a gerir o seu patrimônio da melhor forma, a fazer o seu patrimônio escalar com o menor risco possível, tem que estudar. O que eu te recomendo é que você entre aí, alvp.com.br, faça sua análise de perfil. A gente tem nossa própria plataforma de investimentos, a gente tem consultoria de investimentos também. Você entra primeiro na escola, se você tem um patrimônio mais elevado, já tem 300 mil, 500 mil, a gente te ajuda
ajuda a gerir esse patrimônio, tem uma equipe de especialistas que vão te ajudar a gerir esse patrimônio. Primeiro você vai aprender, então na escola você aprende tudo sozinho, depois você vai ter uma equipe que te ajuda com isso. E se você tem um patrimônio menorzinho, a gente ajuda a construir esse patrimônio para depois a gente poder te atender com os especialistas em investimentos, ficar ali olhando para sua carteira. E aqui não é aquela coisa de assessoria de investimento que o cara vai ficar te empurrando o produto, não. Ele não ganha nada se você não ganhar também. Então não é assim o alinhamento aqui, ele não ganha uma comissão em cima do produto. Todo o dinheiro você mesmo que paga para ele, você tem 100% de transparência. É nisso que a gente acredita, né? Educação, você aprende a cuidar do seu patrimônio, depois você tem alguém que te ajuda quando o seu patrimônio fica grande demais para você cuidar sozinho. É assim que a UVP tem feito, é assim que a gente faz aqui há muitos anos, lembrando do compromisso da UVP. Se você entrou na UVP e não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E a UVP tem várias coisas para quem é aluno que é extremamente interessante. Por exemplo, Raul, eu quero financiar uma casa. Tem como eu fazer com a UVP? Tem também. A gente pesquisa em todos os bancos do país a menor taxa de juros para os alunos aqui. Só o cara tá aqui com a gente, ele já consegue comprar um imóvel muitas vezes, ganhando 3, 4% de diferença na taxa aí, porque a gente busca em todos os bancos a melhor taxa para ele. Um especialista somente em crédito procurando para você isso. Isso aqui é exclusivo para alunos, por exemplo. É só de alunos da UVP. E não só essa ferramenta. Eu tô falando aqui de pouca coisa. Quem é aluno da UVP sabe quanta coisa a gente tem ali exclusivo para os alunos, né? Esse sistema aqui é um dos sistemas que a gente tem. E não é que tipo assim, eu vou lá e vou te oferecer um financiamento do banco que a gente tem mais parceria. Por exemplo, eu tenho mais parceria, vocês têm mais parceria com o BTG. É financiamento do BTG? Não. Vou contar no Itaú, vou contar no Bradesco. A gente tem total liberdade aqui para cotar em tudo quanto é lugar e te dar os melhores acessos. Agora, deixa eu ver aqui o que tá rolando, se vocês fizeram alguma pergunta interessante. No final do vídeo, eu gosto de dar esse espaço para as perguntas aqui. Normalmente não é bom você pular esse pedaço, porque você perde, às vezes, o melhor do vídeo. Esse é um bom momento para deixar o like. A Isabela Torres falou lá, quero mais aprender mais sobre finanças com você. Claro, só ir na UVP. Mas quanto desse valor foi para pagar juros da dívida pública? Edi Silva falou, né, porque eu falei que o governo arrecadou 3 trilhões de impostos e ele tá perguntando quanto que é para pagar a dívida pública. Ele tá perguntando isso porque existe assim, orçamento do Brasil, União 2024. Se você pesquisar, você vai perceber que a maior parte do dinheiro que o Brasil arrecada é gasto com pagamento, juros e amortização da dívida, tá vendo aqui, Só que tem um detalhe, o Brasil não gasta, gente, somente o dinheiro que ele arrecada. O Brasil emite dívida. Então, na prática, esse dinheiro aqui, o governo nunca usa dinheiro de arrecadação nisso aqui. Ele emite novas dívidas para pagar as dívidas anteriores. Então, o governo faz 90% disso, 99% disso, é só rolagem de dívida. Tem que tomar cuidado, porque na internet, às vezes, pessoas que não entendem muito bem do que estão falando, elas vão fazer uma simplificação desse tipo de tema, né? O Brasil gasta metade do orçamento para pagar a dívida. Não, não gasta. O Brasil faz uma rolagem de dívida e ele simplesmente adia o pagamento dessa dívida. Então, ele nunca vai pagar. Ele vai ficar rolando essa dívida para sempre. Tanto é que já está emitindo Tesouro 2045. E aí, basicamente, é isso que o Brasil faz. Então, não. A gente não gasta nem um centavo, no geral, da arrecadação para pagar isso. São 3 trilhões mesmo que o governo tem gasto e ainda assim não está conseguindo o suficiente e fala todos os dias em aumentar a arrecadação. Ficar do lado disso e defender isso é realmente muito difícil quando você consegue estudar. Beijo para vocês.